Revolução Jesus começando, e olha, que bom poder chegar aí na sua casa, você que está chegando agora aí depois de um dia cheio, né, trabalho, faculdade, e a gente pode se encontrar e fazer uma forte experiência com Deus. O programa de hoje tem como tema Nha Chica, essa beata recentemente aí beatificada, e com certeza um testemunho que quer nos convidar a uma vida mais santa, uma vida ordinária, mas que em Deus pode ser extraordinária. Nosso tema é Nha Chica, mas é também tema sobre santidade, tema para fazermos a diferença e cada vez mais viver isso aqui, olha, Revolução Jesus. Já quero saudar você que nos acompanha pelas diversas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook, interaja conosco, mande a sua pergunta. Quantas perguntas você tem referente a isso? Como que a igreja beatifica alguém? Quais os critérios? O que foi, né, o milagre que beatificou em Nha Chica? Interaja conosco, os nossos convidados daqui a pouco eu vou apresentar, porque agora já quero pedir para cantar aqui no Revolução Jesus, Nazaré, que acabou de lançar também o seu CD pela Canção Nova. Bem-vinda. Bem, obrigado. Graças a Deus. Vamos lá. Maria, tão doce e firme, como amor de mãe. Maria, que chora e serve ao povo cristão. Vem, mãe, vem, intercede por nós a libertação. Vem, intercede por nós a consagração. Mãe que cuida, mãe que ajuda os filhos seus. Mãe que arrasta multidões ao encontro. Ajuda os pequenos com um olhar de mãe. Maria, que protege, aconselha com seu coração. E intercede por nós a libertação. Vem, vem, vem. Intercede por nós a consagração. Mãe que cuida, mãe que ajuda os filhos teus. Mãe que arrasta multidões ao encontro. A todos nós que confiamos na intercessão da Virgem Maria, nossa mãe. Amém. Abrindo o nosso programa Revolução Jesus, e olha, penso que não poderia ter escolhido música melhor, né? Porque no pouco que conheci e conversei com o padre aqui sobre Nha Chica, ela era profundamente devota de Nossa Senhora. Então, a santidade, ela é tecida assim. Já dizia o cardeal Saraiva, o que são os santos? Senão pessoas profundamente normais, que fizeram do ordinário
um ato extraordinário. E o Cat, ele nos diz que a santidade não é o luxo de umas poucas pessoas, mas um simples dever para ti e para mim. Uma frase aí da então também beata Madre Teresa. O que é a santidade, senão esse desígnio de amor que Deus nos convida, Deus que olha para nós e diz, você foi feito para ser feliz. Felicidade e santidade conjugam, elas são palavras sinônimas, porque um santo é quem soube viver nesta vida a felicidade eterna, escolhendo sempre o bem nas pequenas coisas, optando sempre em ajudar o outro e sempre olhando para Deus. Que neste programa você possa também trilhar um caminho de santidade. Santidade não é para padre, freira, papa somente. Não, a santidade, já dizia aí também o Concílio Vaticano II, é para todo o povo, para todos aqueles que se colocam como filhos de Deus. Foi para a santidade que Deus nos chamou. Os nossos convidados de hoje, olha, a gente está bem equipado aqui, olha. Já na comunidade Canção Nova, nosso querido jornalista Marcelo Chaves. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Adriano. Boa Primeira noite pra vez você. no Revolução, hein? Primeira vez. Ah, que bacana. Obrigado pelo convite, por estar aqui, por poder partilhar um pouquinho com quem está em casa dessa grande beata para a igreja a nível de Brasil, a nível de mundo, que é Inha Chica, vizinha nossa aqui do sul de Minas, uma mulher que transpira santidade nos dias atuais, através da humildade e da fidelidade a Deus. Juntamente com o Marcelo, também do nosso departamento de jornalismo aqui, da Canção Nova, ele esteve também fazendo a cobertura da beatificação da Inha Chica, o Otávio Baldim. Bem-vindo, brother. Obrigado, Adriano, pelo convite, poder participar aqui. Eu que tive a oportunidade de estar acompanhando, né, um pouco desses momentos que antecederam a beatificação, e também o dia da beatificação foi um dia muito especial, e contar a nossa experiência lá em Baipendi, aqui no sul de Minas, como é que foi esse dia, vai ser muito bacana. Obrigado pelo convite. Valeu, tamo junto. E olha, também um escritor aí que escreveu sobre a história, a biografia de Inha Chica, é o Agenor Ribeiro, mais conhecido como Juninho. Ele é autor aqui também deste livro, Inha Chica, a biografia. Bem-vindo, Juninho. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. E esse livro, que foi um estudo que eu fiz junto com o desembargador, Dr. Orestes, de Baipendi também. Bacana. Bastante carinho. Você viu que nosso programa tem pessoas aí que deram a notícia, estiveram lá, deixando também para você ótimas imagens, boas entrevistas, e um cara que deu muita entrevista nesse período de beatificação, mas que também esteve à frente aí de toda a parte litúrgica, o padre Guilherme Vilela. Bem-vindo, padre, sua bênção. Boa noite, Adriano, boa noite a toda a galera do Revolução Jesus, Deus abençoe, e na grata satisfação de estar aqui falando sobre a nossa querida Inha Chica. Antes da gente entrar nesse bate-papo sobre Inha Chica, agora a gente curte um VT aí, olha, soltando a língua sobre o exorcismo na igreja, no cinema. Como é isso? Queridos jovens, algo que nos chama bastante atenção no atual mercado cinematográfico é a quantidade de filmes a respeito da existência do demônio e de exorcismos. Claro que a grande parte desse filme poderia ser enquadrada naquilo que chamamos de cine trash, que não dizem nada, apenas querem dar medo, susto nas pessoas que gostam desse tipo de filmes. Mas existem dois que eu penso que nos chama bastante atenção e pode nos iluminar acerca da reflexão de um dogma fundamental da nossa fé cristã. São eles O Exorcismo de Emily Rose e O Ritual. Filmes baseados em fatos reais e que, embora tragam uma pitada cinematográfica de grandes cenas de horror, de medo, de susto, para agradar aqueles que gostam desse gênero de filme, trazem também bastantes realidades que nos ajudam a refletir sobre esse dogma, a existência do demônio, dogma do qual já quase não se fala em nossas igrejas. No mundo materialista, cada vez mais fechado ao transcendente, a existência do demônio, paradoxalmente, nos lembra a existência de Deus. No fundo, o que subjaz aqui por detrás é um argumento filosófico que Santo Agostinho já tratava. A existência do mal é uma prova da existência do bem, já que o mal é uma privação de bem. E é bom que nós lembremos dessa realidade sobrenatural. O demônio existe e faz de tudo para perder as almas.
No entanto, diante dessa realidade que talvez nos assombra, é bom lembrar aquelas palavras de Santa Teresa de Jesus, doutora da Igreja. O demônio teme uma alma unida a Deus como teme o próprio Deus. Nós não devemos andar pelo mundo com o temor dele. Ao contrário, se nós estamos em graça, os infernos devem tremer diante de cada um de nós. E mais ainda, o exorcismo é um sacramental, muito mais inferior que um sacramento. Mais importante do que a realização de um exorcismo é, por exemplo, a graça de recebermos o sacramento da confissão, que espanta qualquer demônio, que arrasa os infernos. O sacramento da confissão é o verdadeiro terror contra os demônios. Utilizemos com mais frequência esses grandes meios que são os sacramentos, que o Senhor nos concede através da Igreja, para que nós tenhamos todas as armas necessárias aí para lutar contra essas forças infernais que se levantam contra os filhos de Deus. Não tenhamos medo, Ele deve ter medo de nós. Se você tiver alguma pergunta ou algum tema que gostaria que nós tratássemos aqui, escreva para o nosso Twitter, @RevoluçãoJesus ou @PEDemetrio. Você curtiu aí o VT, né? Santos de Calça Jeans com o nosso padre Demétrio, exorcismo no cinema. E agora a gente entra direto nesse assunto sobre Nha Chica. Já quero perguntar, né, para o Juninho, quem foi Nha Chica? Bom, Nha Chica, batizada com o nome de Francisca de Paula de Jesus, ela nasceu no distrito de Santo Antônio do Rio das Mortes, pequeno, que pertence à cidade de São João del Rei, né? Ela era neta e filha de escravas. E logo pequena, junto com a sua mãe e seu irmão, mudaram para Baipendi. Bacana, padre. Ela foi beatificada, mas por quais motivos? Qual foi o milagre que beatificou Nha Chica? O milagre de Nha Chica foi em relação a uma cura de uma doença congênita da professora Ana Lúcia Meirelles, da cidade de Caxambu. Bacana. Marcelo, você esteve à frente aí também, né, não só dessa última transmissão, mas todo um processo, né? Conta um pouco a sua proximidade com Nha Chica. Eu conheci a história de Nha Chica em 1995, né, padre? A gente estava até conversando aqui, quando foi aberto o processo de beatificação ali da Nha Chica. E o meu contato mais próximo foi no ano de 2004, em Baipendi, quando, se eu não me falha a memória, na 42ª Assembleia dos Bispos, os bispos fizeram um assinado pedindo a beatificação de Nha Chica, e todo esse abaixo-assinado foi enviado, se eu não me engano, para o Vaticano. Em 2004 eu já trabalhava no departamento de jornalismo e eu fui enviado a Baipendi para fazer uma série de reportagens especiais. E lá em Baipendi eu tive esse contato mais íntimo com Nha Chica. Eu tive a graça de conversar com as irmãs franciscanas do Senhor, que administram ali hoje o Santuário de Nossa Senhora da Conceição, a própria Associação Beneficente também, Nha Chica. Tive a oportunidade de conversar em 2004 com Dom Diamantino, que é o bispo da Diocese da Campanha. E eu tive a graça também de conversar com Dom Serafim, que hoje é arcebispo emérito lá de Belo Horizonte, um homem que nas poucas palavras eu tive a oportunidade de gravar com ele, de conversar com ele, ele deixou transbordar todo o seu amor e todo o seu carinho por Nha Chica. Padre, a gente vê aí, né, toda a igreja que primeiro declara venerável, depois beato, depois santo. Como que funciona esse processo? Como que se dá isso, né, dentro dos trâmites ali da igreja? Não é da noite para o dia, não é assim, eu quero beatificar alguém e já vou lá. Tem todo um processo, né? Como que se dá isso? Justamente esta parte que toca o nosso coração nesse tempo, né? Buscar a santidade, o caminho da santidade. E a igreja, quando ela começa esse processo, ela começa porque existe a fama de santidade, ou seja, percebe-se que alguém ali, né, do meio da comunidade, do meio do povo, um religioso, uma religiosa, ele viveu esse testemunho do Cristo. E a partir disso aí, a igreja toma iniciativa, a igreja particular, a diocese, com seu bispo, seu presbitério, todo o seu povo, de trazer tudo aquilo que a pessoa viveu em relação ao seu testemunho de Cristo. E essa é a parte forte que toca, de fato, o coração das pessoas ali que estão envolvidas e participam desse processo, reconhecer o caminho de santidade. Então, com isso, abre-se, né, o processo de beatificação com a chamada fase diocesana, né? Existe a exumação, né, dos restos mortais da pessoa para averiguar a existência dela,
e a partir disso se recolhem histórias que foi ouvido em todos os cantos, do que foi transmitido, dependendo do tempo, né, da pessoa, e esse processo todo é articulado por um chamado postulador, uma espécie de advogado da diocese em Roma, a Congregação Causa dos Santos, e ele reúne todo esse conjunto de histórias, de fatos, de documentos, e depois da fase diocesana, ele então encaminha a Congregação da Causa dos Santos. E a partir disso se fazem as famosas posícios, que são documentos, livros que vão sintetizar todo esse processo. Eu trouxe aqui 2, né, para apresentar ao povo, creio que poucos já viram. Essa é a posício sobre a vida, as virtudes e a fama de santidade de Francisca de Paulo de Jesus. Né? Essa posício do ano de 2001, ela foi encaminhada à Congregação da Causa dos Santos e a partir dela que foi declarada venerável, né? Nas suas virtudes de fé, esperança e caridade. E depois dessa declaração vem a grande e famosa posício sobre o milagre. Né? E o milagre que eu falava da Ana Lúcia Meirelles, de Caxambu. Era uma professora que tinha um problema congênito no coração, já tinha feito todos os exames para uma operação e, diante daquele momento tão forte na vida dela, ela pede em Axica, que faz parte do coração do povo ali do sul de Minas, tão conhecido, pede esse auxílio. E quando Ana Lúcia vai, né, para aqueles exames já pré-operatórios, o médico descobre que não tem nada a se fazer. E ele pergunta a ela, né? Você já foi operada? Você fez alguma coisa nesses dias? Não, estou aqui para operação. Fala assim, mas você já foi operada. Nossa. E muito bem operada. O médico ressalta, muito bem operada. Né? E aí ela fala, né? Graças a Inhaxica, graças a Inhaxica. E está tudo aqui, nesse valioso texto. Padre, mas beleza, né? Houve um milagre, mas a igreja ela precisa de provas desse milagre. Como que acontece isso? Tem que passar por uma equipe de médicos, né? Quais as especialidades que precisam comprovar esse milagre? Justamente, o processo da santidade é algo muito caro à igreja, porque é a grande força do batizado que é apresentado como uma testemunha de Cristo. Então, diante disso, todos esses depoimentos, a parte do milagre, são necessários os exames, tudo, né? O postulador, ele, há pouco tempo, né, reunido com outras causas de beatificação no Brasil, chamava atenção. O que é o milagre? O milagre é algo extraordinário, né, que acontece de modo rápido, né, é algo do momento ali, extraordinariamente rápido, né, permanente, é fundamental que seja permanente, né? E essa marca do permanente, assim, como no caso dela, a pessoa foi curada, depois ela não volta a ter o tipo de doença. Né? E para tudo isso, esses exames são recolhidos e são colocados nesse documento aqui. Então, inclusive, na posício, nós podemos ver aqui. É até bom mostrar, né, padre, todos os exames que foram feitos, radiografias. Aqui nós temos todos os testemunhos dos médicos, da Ana Lúcia, das pessoas que estiveram envolvidas, né, com a situação, que sabiam, né, que comprovavam tudo, e tem todas as provas. Né? Então, este milagre, depois, esse chamado milagre, né, todo o fato extraordinário, ele é enviado, então, à Congregação das Causas dos Santos, e lá nós temos as comissões. A comissão dos médicos, a comissão dos bispos e cardeais, e todos eles vão avaliar toda essa situação para se comprovar que, de fato, é um elemento, uma situação extraordinária que a ciência não pode falar. Né? E essa é a grande provocação da situação. Algo extraordinário. A grande ação de Deus que acontece pela intercessão de alguém. Bacana. Otávio, você esteve presente ali, né, na transmissão da beatificação, mas como jornalista, o que ressalta dentro das entrevistas que você fez, ora com padres, bispos, até deve também cardeais, mas com o povo simples, que características de Inhaxica mais te impactou? Eu acho que é uma fé que ainda está crescendo. Né? As pessoas estão conhecendo aos poucos a história da Inhaxica. Que muitos relatos que eu conversava com os fiéis, a pessoa falava, aquela coisa meio de boca em boca. Conheci, um amigo me falou, alguém da família falou, e a humildade dela é o que marca muito. As pessoas lembram muito da humildade. E no dia lá, a gente conversou com homens se emocionando, vários homens, assim, gente
da cidade mesmo, emocionados. Mas assim, o que marca mesmo, que eles lembram muito, é da humildade. E por ela ser uma pessoa leiga, né? Era leiga, então se identifica, o povo se identifica muito com a história da Inha Chica. Inclusive a irmã que responsável lá pelo Santuário de Nossa Senhora, ela disse que Deus escolhe, né, os humildes, né? Que foi a prova da beatificação da Inha Chica, foi que Deus escolhe os humildes. E que essa santidade é algo possível, né? Para o católico, para o cristão, isso mostra que é possível. É um exemplo que está ali real, né? Não foi nenhum sacerdote, não foi nenhuma mulher da igreja, foi uma leiga, né? Que bacana. Pegando esse gancho, né, do Otávio, você está acompanhando o programa que a gente está falando sobre Inha Chica, uma beata recentemente aí beatificada, aqui de Baipendi, sul de Minas, né, brasileira, leiga. E a gente vai percebendo, Juninho, que parece que o Espírito Santo nos últimos tempos, ele tem quebrado os protocolos, meio como o Papa Francisco, melhor, o Papa Francisco, guiado por esse Espírito Santo que quebra protocolos, vai suscitando santidades que a ótica do mundo são contraditórias, né? A gente está aqui perto de um beato também, Pierre Georges Frassati, alpinista, esportista, gostava de escalar as montanhas, está com a galera ali acampando. Nossa, santo assim. A gente, né, percebe uma Chiara Lute, que era profundamente assim, voltada para a beleza, do se cuidar, jogar tênis. É possível uma santidade assim? E Inha Chica, negra, filha de escravos, analfabeta, né? Quais são essas virtudes que parece que vai contra a maré, né? Aquilo que se pode dizer de santo? Inha Chica, apesar dela ter vivido há tanto tempo, ela ainda é muito atual para todos nós, né? A história dela é muito atual, tanto que ela mesma sendo filha de uma escrava, ela é a síntese do brasileiro. Inha Chica, ela era uma mulher chamada na época parda. Ela era filha de uma mãe escrava, negra, e um pai branco, né? Que nós não temos relatos dele. Então, ela é essa síntese do brasileiro, a síntese ainda da questão social, por ela não ter tido acesso a ser alfabetizada, né? Também a questão dela ser desapegada das coisas materiais. Inha Chica, ela podia ter sido uma mulher muito rica, e tudo que ela tinha, ela doava. Ela era feliz com um pouco. Ela é um exemplo ainda hoje para a nossa sociedade, né? Uma sociedade capitalista, consumista, né? E ela era feliz com um pouco. E de tudo que ela ganhava, ela se sentia feliz em fazer o outro feliz. Era uma vida de doação, de desapego. Adriano, um momento muito interessante, muito bonito da beatificação, você falou do Papa Francisco, né, dessas surpresas que por aí vêm. No final da beatificação, lá na sacristia, junto com o cardeal Ângelo Amato, uma pessoa amável, né, ele brincava, né, com Dom Diamantino, né, falando simplesmente, esse é o ano dos Franciscos. O Francisco que trouxe a Beata Francisca. E essa fala é muito forte, porque a simplicidade de Francisco, né, é a simplicidade da nossa Francisca de Baipendi. Você está acompanhando a Revolução sobre Inha Chica e a nossa promoção já está no nosso blog. Você pode entrar lá e dar a sua receita. Qual a sua receita para ser santo? Você já tem um itinerário de santidade? O que você vai fazendo aí no dia a dia, de segunda a segunda, e que você já pode dizer, se eu trilhar esse caminho com fidelidade, eu também vou ser santo. A sua receita para a santidade. Interage conosco, está valendo vários prêmios aí, CD da Nazaré, o livro também do Juninho, para que você possa aprofundar mais, entender melhor, né, quem foi Inha Chica. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta.